Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui, estamos juntos no canal do Professor Seca para mais uma aula de revisão em processo civil e ainda dentro do tema recursos em espécie. E antes de começarmos, antes de mais nada, quero convidá-los para se inscrever no canal, dar um like na nossa aula e convidar os seus amigos também para participar da nossa comunidade aqui, né, do direito. Então, vamos primeiro à nossa vinheta e depois iniciamos. Vamos lá. Come on! Pois bem, como havia falado para vocês, aí vamos começar então a nossa aula de hoje, dando continuidade ainda sobre o tema recursos em espécie. Hoje seria a nossa aula 9 e vamos falar hoje sobre o procedimento de interposição e admissão tanto do recurso extraordinário como do recurso especial. As regras de interposição para ambos esses recursos que nós estamos falando aqui, né, as regras de interposição são comuns, né, existem regras comuns e elas estão previstas no artigo 1029. Por exemplo, o prazo de interposição para ambos os recursos são de 15 dias. E o direcionamento desse recurso ele é feito no juízo a quo, ou seja, no juízo em que foi proferida a última decisão. Ou seja, esse juízo da admissibilidade, ele é feito, por exemplo, no Tribunal de Justiça dos Estados, antes de ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. A interposição, né, ela feita pela parte interessada, pelo litigante, ou essa interposição pode ser feita por ambos, né, os litigantes, e pode-se pretender não só discutir uma questão constitucional, uma infração a uma norma constitucional, como também pode-se querer discutir algum desrespeito a uma lei federal. Pois bem, aí isso aqui é importante deixar claro para vocês. Se houver o questionamento, né, tanto da questão constitucional como o aviltamento à lei federal, aí o recurso especial e o recurso extraordinário deverão ser interpostos ao mesmo tempo, sob pena de preclusão consumativa. Essa petição deve conter não só o fato, né, e o direito, mas a demonstração do cabimento do recurso, a interposição, né, as razões do pedido de reforma ou da invalidação da decisão recorrida. Logo que a petição ela é recebida lá pela Secretaria do Tribunal, né, o recorrido é intimado então a apresentar as suas contrarrazões. Finalizando esse prazo, então, serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal. Isso depende, obviamente, do regulamento dos tribunais e a quem caberá, então, vai realizar o juízo prévio de admissibilidade, só então reconhecendo, né, a possibilidade, a admissibilidade desse recurso, ele vai dar o seguimento aos recursos, conforme dispõe o artigo 1030. O 1030 deixa claro o seguinte: o presidente ou vice-presidente, dependendo do regimento, né, de cada tribunal, ele pode, em primeiro lugar, lá no inciso 1º, negar o seguimento. Ele pode negar o seguimento, né, do recurso extraordinário, por exemplo, em que se discuta a questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, de alguma forma, já está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
que tenha sido exarado em regime de repercussão geral. Ele também pode negar seguimento ao recurso extraordinário, também pode negar o recurso especial, seguimento ao recurso especial interposto, caso haja, né, acórdão que esteja, né, ou seja, o recurso que seja contra o acórdão que esteja em conformidade com o entendimento tanto do STJ quanto do STF, respectivamente, né? Então, nesse caso, exarando o regime de julgamento de recursos repetitivos. É possível também encaminhar o processo ao órgão julgador para o juízo de retratação. Se, porventura, né, o acórdão recorrido divergir de entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, né, aí é possível sim que se encaminhe, né, ao julgador para que ele possa exercer o seu juízo de retratação. Outra possibilidade poderá haver um sobrestamento do recurso. O que é o sobrestamento do recurso? Uma suspensão. Caso essa decisão verse sobre controvérsia em caráter repetitivo, ainda que não tenha sido decidido nem pelo STF ou pelo STJ, se tratando de matéria constitucional ou de matéria infraconstitucional. Ainda, ele poderá selecionar o recurso como se fosse representativo da controvérsia de caráter constitucional ou infraconstitucional, conforme prevê o parágrafo 6º do artigo 1036. E por último, né, poderá ainda o presidente ou vice-presidente realizar, então, o juízo de admissibilidade. Se positivo, vai remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, desde que, aí, primeira hipótese, o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. Segunda hipótese, o recurso tenha sido selecionado como representativo de controvérsia. E ainda, o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Bom, e aí eu destaco, né, algumas hipóteses aqui no outro slide, onde eu falo, né, que o presidente ou vice-presidente não poderá negar seguimento ao recurso extraordinário ou recurso especial por falta de preenchimento de requisitos gerais de admissibilidade, mas, né, em observância ao caráter vinculante das decisões do STF, do STJ, no regime de repercussão geral e no julgamento de recursos repetitivos. Da decisão, né, do presidente, do vice-presidente do tribunal recorrido, o fulcro neste inciso primeiro, o prejudicado poderá interpor agravo interno. Então, a negativa do seguimento do recurso cabe agravo interno, aquele que está previsto no artigo 1021 do Código de Processo Civil. É uma hipótese peculiar porque o agravo interno, lá do artigo 1021, previa que isso fosse direcionado para decisões monocráticas no caso de relator de recurso e não de decisões do presidente ou do vice-presidente do tribunal. Mas, diante, né, dos termos peremptórios do artigo 1030, parágrafo 2º do CPC, não resta dúvida que quanto ao cabimento do agravo interno, que será julgado nos termos dos regimentos internos dos tribunais. Na hipótese do inciso 5, né, quando se faz o juízo de admissibilidade, nós vamos fazer aqui um destaque também, né, porque ele deverá ser realizado pelo órgão ACOR. Né? Temos inclusive aqui o exemplo que seria o presidente, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, ele é que vai fazer esse juízo de admissibilidade para o encaminhamento para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça. Então,
Da decisão que seja denegatória, cabe o agravo. Aí já do artigo 1042. Então, o Código de Processo Civil, né, de 2015, o que está em vigência, tal como aprovado na sua redação originária, ele afastava o juízo de admissibilidade pelo órgão ACOR, como já acontece, né, nos recursos ordinários. Por exemplo, no Código de 2015 atual, não há o juízo de admissibilidade em caso de apelação ser realizada no juízo ACOR. Vai ser o relator lá no Tribunal de Justiça que vai fazer esse juízo de admissibilidade. Mas aí, ainda durante o período de vacatio legis, foi promulgada a Lei 13.256, de 2016, e que alterou, então, a redação do artigo 1030, restabelecendo, né, o prévio juízo de admissibilidade exclusivamente nos casos de recurso extraordinário e recurso especial. Então, nós podemos dizer que, na atual vigência, né, do Código de 2015, nós temos um regime dúplice, em que se concerne a admissibilidade, né, do juízo de admissibilidade ser realizado pelo juiz do ACOR, e em outros casos, não. Então, no caso dos recursos ordinários, de uma forma geral, como na apelação, que eu dei como exemplo aqui ainda agora, esse juízo é feito apenas pelo órgão ad quem. Enquanto que, especialmente nos recursos extraordinários especiais, é feito pelo juízo ACOR. A partir daí, o recurso é remetido ao Tribunal Superior, será designado então um relator, a quem compete tomar todas as providências, né, que estão enumeradas lá no artigo 932. Já falamos inclusive sobre isso, podendo ele, né, numa decisão monocrática, não conhecer o recurso e negar-lhe o provimento. Nesse caso, cabe o agravo interno, que possui um prazo de 15 dias para sua interposição, e aí após então será encaminhado a um órgão colegiado, né, respectivo. Se houver a interposição de ambos os recursos, como mencionamos ainda agora, né, do recurso extraordinário e do recurso especial, né, nesse caso, se houver a interposição de ambos, os autos serão enviados primeiro ao STJ para que seja examinado o recurso especial. Aí, julgado, será necessário verificar se o extraordinário não ficou prejudicado. Porque se foi dado acolhimento, né, ao recurso especial, pode ter tornado prejudicado o recurso extraordinário. Se em caso negativo, os autos então vão ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal para que então o recurso extraordinário seja julgado. Agora, pode ocorrer ainda que o relator do recurso especial conclua que a questão constitucional é prejudicial e que o recurso extraordinário deve ser julgado primeiro. Pode acontecer, é uma possibilidade. Se assim for o caso, né, em decisão irrecorrível, poderá haver, né, haverá sobrestamento do feito, né, suspensão do julgamento do recurso especial e remeter os autos ao STF, para que o primeiro seja examinado, né, para que primeiro seja examinado o recurso extraordinário. Mas, se o relator deste discordar do relator do recurso especial e não considerar o exame do recurso extraordinário como prejudicial, ele vai restituir os autos novamente à decisão, né, restituir ao Superior Tribunal de Justiça, e essa decisão dele é irrecorrível. E aí terá que então, né, o STJ terá que então julgar esse recurso especial. Dentro dessa mesma linha, o artigo 1032, né, diz que se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Uma vez cumprida essa diligência,
ele vai remeter, né, o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça, né? Como, por exemplo, o artigo 1033 dispõe: se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação da lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Então, fica estabelecido assim, pela norma processual, uma espécie de conversibilidade, né, entre o recurso especial e o recurso extraordinário. A qualificação equivocada da questão como legal ou constitucional não vai implicar na inadmissão do recurso, mas a remessa de um tribunal para o outro e vice-versa. Por último aqui, então, nós destacamos também o que prevê o nosso artigo 1029 no seu parágrafo 3º, que, diferente do que acontecia com o CPC anterior, ele dispõe o seguinte: o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a sua correção desde que não repute grave. Isso é uma grande novidade, é bem recebido esse posicionamento do nosso novo CPC, porque no passado, qualquer que fosse o vício, seria passível de não conhecimento do recurso. Assim, hoje se estabelece a possibilidade, né, da reparação, caso não se repute grave o vício. Bom, com isso, então, nós agora passamos a falar sobre como que são os efeitos desses recursos extraordinários, né? Tanto lato sensu, né, o recurso especial, extraordinário ou o recurso especial. Bom, primeiramente, ambos possuem efeito devolutivo, obviamente, nos limites em que o recurso for admitido. No que diz respeito à profundidade da matéria questionada, admitido o recurso extraordinário ou especial, devolve-se então, devolutivo, não é isso? Devolve-se então ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Isso está previsto no artigo 1034, parágrafo único. Os recursos extraordinário e especial podem ter mais de um fundamento. Assim está previsto tanto no 102, inciso 3, como no 105, inciso 3 da Constituição Federal. Ainda que sejam admitidos por apenas um, será devolvido o conhecimento ao tribunal, o exame dos demais fundamentos suscitados no recurso, relativos ao capítulo do acordo que tenha sido impugnado. E ainda dentro da questão dos efeitos, não há que se falar em efeito suspensivo. Nem o recurso extraordinário, nem o recurso especial possuem efeito suspensivo. Há apenas uma ressalva, que é a hipótese prevista no artigo 987, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Mas a regra é não possui. Mas, por outro lado, é possível o interessado requerer ao relator, na forma prevista do 1029, parágrafo 5º do CPC, né, pleitear o efeito suspensivo, e ele poderá ser concedido desde que o fundamento, né, pode causar dano irreparável ou difícil reparação. Ainda sobre os efeitos, o recurso extraordinário, o recurso especial, não tem efeito translativo, mesmo que seja matéria de ordem pública, diante da exigência do pré-questionamento, ou seja, do pré-questionamento que falamos inclusive na aula passada. Ou seja, não se permite reexame de matéria não ventilada, ainda que seja de ordem pública. Então, por isso, não há que se falar em efeito translativo para esses dois recursos extraordinários. Então, por isso, concluímos a nossa aula de hoje e, mais uma vez,
Eu agradeço aí a presença de vocês, né, na nossa aula e quero desejar a todos aí uma boa semana. Até o nosso próximo encontro. Lembrando aí, se você já se inscreveu no canal, você já deu seu like, já convidou os seus colegas para participarem aqui do nosso canal? Então, não esqueçam disso. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro.